convidado hoje aqui no Jornal 96 é o presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, o agropecuarista, empresário José Vieira. Bom dia, Zé Vieira. Bom dia, Diógenes, bom dia, Sávio, Gerlane, a todos os ouvintes. O setor está comemorando aí uma boa produção e exportação de melão, né? Fala pra gente aí os números e como se chegou a esse resultado. Realmente, a grande expectativa, na realidade, é a abertura do mercado chinês, né? Nós tivemos, inclusive, reuniões com os produtores e essa é uma necessidade da atividade, porque o mundo, o mercado europeu já está abarrotado e nós precisamos de buscar novos mercados. E o novo mercado é o chinês. Para você ter uma ideia, o Brasil produz em torno de 20 mil hectares em melão, a China 400 mil. E a China tem um período que não entra nada e eles não conseguem produzir em função do período climático lá, do inverno. A sazonalidade, né? Então nós estamos muito otimistas. Tivemos uma reunião, inclusive, na Confederação Nacional de Agricultura, com o próprio embaixador da China, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Aliás, tem se revelado uma excelente gestora aí à frente do Ministério, né? Conhece o setor, né? Isso facilita. Ela não conhecia o Nordeste, né? Como funciona, agora, né? Como funciona a agricultura no Nordeste. E aí ela veio logo assim que assumiu o Ministério conhecer a agricultura e ficou impressionada, né, com as possibilidades. Possibilidade é a geração de emprego, principalmente na agricultura irrigada. Mas deixa eu te perguntar, vocês estão de olho no mercado chinês? E há uma certa antipatia do atual presidente, vamos dizer assim, antipatia do presidente Jair Bolsonaro por conta de alguns países que têm ligações com o socialismo, com o comunismo, né? E ele trata a China com certo desdém, apesar de todo o potencial econômico chinês. Até que ponto essa visão que o presidente tem pode atrapalhar os planos de produtores de melão aqui do Rio Grande do Norte? Eu não acredito que vá atrapalhar, não, porque a China hoje é o maior mercado comprador do Brasil, né? Ela tem uma importância número 1. Agora, para você ter uma ideia, ontem à noite... Mas você sabe que existe essa... Existe, mas quando você tem uma relação comercial, ela é mais preponderante, porque nós precisamos de vender, nós precisamos de gerar emprego e economia, né? Ontem, para você ter uma ideia, nós tivemos um jantar na Confederação Nacional de Agricultura com o presidente Bolsonaro e 37 representações do Estado Islâmico. Isso representa, o Estado Islâmico, por exemplo, compra em torno de 20% das nossas exportações, gerando em torno de 16 bi de dólares. Representando aí, se eu não me engano, 21 países, né? Então, mostra que, apesar da ida do presidente Bolsonaro a Israel, nós temos um mercado muito maior do que simplesmente Israel. Então, e que isso vai prevalecer no final. Isso, e ele mesmo disse, o Brasil é um país de várias etnias, né? Nós somos um país muito versátil. Mas em alguns momentos ele não trata a coisa assim. Mas aí eu acho que isso na realidade não vai interferir, eu não acredito que vai interferir na relação comercial com os países. Não acredito. Eu comecei essa entrevista falando sobre produção, exportação. Como é que está a nossa produção de melão e de hortifruti? Fruticultura. O momento é de retomada. Nós estamos muito otimistas porque, apesar dessas chuvas estar atrapalhando um pouco a colheita do melão, né, principalmente na região de Baraúna e Mossoró, que choveu muito lá, então se perde um pouco, mas os nossos aquíferos, eles recuperaram muito. Pra você ter ideia, tem poço que já aumentou 20 metros em coluna d'água. Que bom, então né? Isso para nós é muito importante, que é a garantia da continuidade da atividade. A pecuária de leite está passando por um momento muito ruim. Ainda não se recuperou do período de estiagem, né? Não se recuperou e o modelo, o Rio Grande do Norte não tem indústrias médias para poder beneficiar o nosso leite. Então precisamos de ter alguma indústria de porte médio, não estou falando nem grande,
de porte médio para poder absorver o excedente da nossa produção, já que as indústrias que nós temos no estado não têm capacidade de absorver e comercialização desse leite. Então nós precisamos de atrair urgentemente uma indústria média para o Rio Grande do Norte para garantir ao produtor que ele produzindo vai ter quem compre. O camarão vai bem. A questão do camarão era muito mais a questão ambiental de reconhecimento, e a Lei Cortez Pereira hoje é uma realidade, dando segurança jurídica ao setor. Nós temos a história também de uma mosca dentro do camarão, a mancha branca. A mancha branca. Mas ela hoje se convive muito bem com ela. Hoje a tecnologia, o Rio Grande do Norte já está passando aí o Ceará, voltando a ser o primeiro lugar na produção de camarão do Brasil. A mancha foi superada. Ela está convive-se com ela muito bem. Então, no melhoramento genético dos animais, né, eles cada vez mais resistentes a essas doenças. E a cana também. Estamos aí num período de retomada, plantio, houve mudança ali de dono na usina Estiva, né, a antiga usina Estiva. Um grupo pernambucano assumiu. E também Bahia Formosa, também aumentando especificamente o melão, como é que está a produção do melão? O melão, ele houve uma retração em função da seca, mas agora voltou ao normal, a produção normal, não só do melão, mas também da melancia. Eu estive na Finobrab, porque a gente acha que fruta é só melão, mas não, nós temos banana no estado, nós temos manga, né? A Finobras é a maior exportadora de manga do Brasil. A possibilidade de negócio com a China envolve essas outras frutas? Só o melão? Não, especificamente nós estamos trabalhando o melão. Por quê? A China virou e falou o seguinte: tudo bem, eu libero o melão para vocês mandarem para cá. Agora, qual vai ser a troca? Eu também quero mandar alguma coisa para o Brasil. Inicialmente era maçã, mas aí iria causar um problema seríssimo com os nossos produtores de maçã. Então houve uma resistência muito grande. Conseguimos trocar pela pera. Então nós vamos liberar, eles vão liberar a entrada do melão na China e nós vamos liberar a entrada da pera no Brasil. A pera chinesa aqui no Brasil. Tem umas variedades, justamente a pera, porque aí são várias variedades, né? Enfim, que não vai comprometer em absolutamente nada a nossa produção. Perspectiva de negócios com a China, isso aí aumento em torno de 30% de imediato. A grande empresa, a maior empresa do estado, a Formosa, a Agrícola Famosa, ela está participando dessas negociações, porque o seu executivo é o presidente da Abrafrutas, Associação da Fruta, né, do Brasil. Está indo, inclusive, com a ministra agora em maio na China para assinar o protocolo de intenções, não, já para liberação da comercialização. A ministra vai em maio, foi o compromisso que o embaixador nos deu lá no nosso jantar que tivemos lá em Brasília. Então, ou seja, que vai ser emprego imediato no Rio Grande do Norte. Nós imaginamos em torno de 3 mil empregos já de cara, que deve aumentar. O protocolo de intenções, ele intenções não, de operação, abertura do mercado. De operação, né? Ele ainda esse ano. Sim. A expectativa agora é que em maio já assina e se libera. Só na parte sanitária, porque existe uma divergência de informação entre os técnicos chineses e brasileiros, porque eles querem que o nosso melão passe por um tratamento por uma certa mosca, que essa mosca não existe no Brasil. Então nós estamos mostrando que não há necessidade disso. E esse tratamento diminui o shelf life do melão. Então, traduza o shelf life. O shelf life é o tempo de prateleira, né? É a vida útil do produto, a validade dele. Então, eles estão já convencidos que realmente essa larva ela não penetra na casca do melão. E não existe essa mosca aqui no Brasil. Então, nós estamos muito seguros e muito tranquilos que aí o Rio Grande do Norte, mais uma vez, vai aumentar geração de emprego no semiárido. Qual é a perspectiva de empregos aqui, só com essa operação? De imediato, 30% da produção, e nós imaginamos em torno de 3 mil empregos. Porque vai haver esse mercado que não existe, ele vai estar totalmente aberto, né? Então, e o chinês come muito melão. Então nós estamos muito ansiosos e numa expectativa muito positiva dessa abertura de mercado. O que me preocupa é o porto.
Sim, é isso que eu ia perguntar, você antecipou. Não. Nós temos aqui um problema que foi gerado por conta de carregamento com droga, né? Isso. Pelo menos 4 toneladas foram descobertas aqui e cerca de 10 já tinha chegado até ao porto de Amsterdã. A falta de um scanner para fiscalizar essas cargas gerou inclusive a suspensão da empresa. Se eu não me engano, ela é belga, né? Não, é francesa. Francesa, a CMA. CGM. Que suspendeu aí durante algumas semanas, retomou agora. Como é que está essa situação? Vale salientar que não tem nenhum potiguar envolvido nessa questão dessas drogas, nenhuma empresa de Recife, de Pernambuco. Então, e isso atrapalhou de fato essas exportações. O Porto do Natal, ele não tem um certificado internacional de segurança. Ele perdeu em 2014. E isso, qualquer país, por si só, já poderia brecar a entrada dos produtos sendo da origem do Porto Natal. E talvez por conta da falta de ser certificado, abriu sua janela para os narcotraficantes. Isso. Aqui, né? E aí, em função disso, não temos também o scanner, que poderia fazer a leitura dos containers, e isso tudo foi várias ações que facilitou, né, a entrada no Porto do Natal de droga para exportar. E aí, sim, suspendeu-se, assumiu-se o novo presidente da Coderno, um almirante, e ele fez um planejamento, mostrou à empresa, a operadora que opera no Porto, a CMA, que poderia voltar a operar no Porto e que em outubro vai ter uma auditoria para poder ver se a certificação novamente retoma o Porto. E aí a questão agora também de poder adaptar o Porto aí a questão de um scanner para dar mais segurança ainda. Como é que está essa história do scanner? Ele custa, se eu não me engano, cerca de 11 milhões de reais. Há alguma movimentação nesse sentido para a compra desse equipamento? Quem é que vai bancar isso? Olha, tinha valores eu escutei próprios técnicos lá da Coderno, alguns valores de 17, 11, outros já estão falando que em torno de 7. O fato é que nós precisamos de resolver o problema. Que seja através de emenda de bancada, que seja através do recurso do governo federal, mesmo, que eu não acho que também seja um valor tão absurdo, em função da importância que o Porto tem para o Estado. Então eu acredito que o próprio governo federal ele vai, através da liderança do almirante, de orçamento, só no ano que vem. Dá para remanejar alguma verba e trazer esse equipamento, comprar esse equipamento ainda esse ano? Já existe alguns scanners em outros estados. Eles estão, inclusive, tentando ver se é possível trazer para o Rio Grande do Norte. Mas o fato é que a Coderno, juntamente com o almirante, vai conseguir resolver isso no menor curto de tempo, eu não tenho dúvida disso. Vocês estão otimistas? Sim, muito otimistas. Para que esse tipo de coisa não volte a atrapalhar as exportações do Rio Grande do Norte? Estamos sim, muito otimistas. Agora, o que me preocupa com o Porto não é mais nem essa questão, é a capacidade de exportação. Diante da perspectiva de aumento em 30% aí, somente com melão para a China. Justamente. Né? Nós sabemos que o Porto de Natal, ele tem uma dificuldade muito grande do acesso a ele. Nós precisamos de atravessar a cidade toda para poder chegar no porto, então vai aumentar a movimentação de carretas. A gente já sabe que as carretas já estão passando pela via costeira, mas o pátio ele pode ser pequeno e já houve num passado recente um tumulto, né? um congestionamento do porto com relação à exportação. E qual é a alternativa? Aumentar os berçários. Nós precisamos de... Mas além disso, outro porto do estado? Aí seria o ideal. O Rio Grande do Norte está fora de todos os projetos estruturantes do país. Nós ficamos fora de tudo. O Rio Grande do Norte não tem nenhum projeto. Nós estamos, infelizmente, a classe política dos últimos anos não se preocupou com o Estado, e sim apenas na sua renovação de mandato. Então, Natal não tem projeto, o Rio Grande do Norte não tem projeto. Se você for para Brasília e ver quais são os projetos estruturantes que tem dentro do BNDES, não existe. Então nós precisamos de planejar. O Rio Grande do Norte retomar essa discussão do porto, de um novo porto aqui no Rio Grande do Norte, nosso litoral norte. E também a viabilidade plena do nosso aeroporto também, que é
importante. Esse daí nos consolidou ainda como um portal de entrada de cargas, como foi vendido no início. Pois é, por que não? Então precisamos de retomar essas pautas que são fundamentais para a geração de emprego e renda no Estado. Pois é, eu conversei com o Zé Vieira, presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte. Zé Vieira, parabéns aí por essa perspectiva do melão, que retoma a produção, suas exportações, perspectiva de negócios com a China, que ninguém atrapalhe esse negócio, hein? Muito obrigado, sem sombra de dúvida. O que nós sabemos fazer é produzir e queremos vender, precisamos de vender. Pois é, você acompanhou no Jornal 96. Valtinho rompe com Henrique antes que ex-deputado retome o comando do MDB. Reforma tributária. O governo federal vai propor fusão de impostos e menos encargos. Veículos com placas sinais 3, 4 e 5 devem pagar IPVA nesta quinta-feira. Ex-policial militar é preso em São Gonçalo do Amarante com carga roubada. ABC se encolhe e perde de 3-0 para o fraco time do Santa Cruz. América bate o Potiguar e conquista o segundo turno. Tudo isso você acompanhou aqui no Jornal 96. Na sequência tem Padre Francisco com Fé na Vida. Siga a programação da 96 FM. Eu volto amanhã com o Jornal 96.